Alguém pode falar assim, aos que me conhecem, né? Ah, mas o nome dele é Deus Leno, né? Então Deus vai falar aqui, né? Deus falando, Deus sorrindo. Mas nós cremos que o nosso Deus, sim, Ele sim, vai falar ao íntimo dos nossos corações. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem gente que está rindo, né? Imaginem, meus irmãos, como que foi minha vida, né? Meu período de criança, quando chegava na ficha de chamada, Antônio, Bruno, Carlos, Daniel, vai chegar a minha vez. Deus Leno. Quem é Deus Leno? Aí parava tudo, eu tinha que levantar. Quem foi que colocou esse nome? Sempre as mesmas perguntas, as mesmas coisas. Mas graças a Deus, hoje eu sou muito feliz por conta do nome que eu tenho. Quando eu chego em alguns lugares, o pessoal fala assim, Deus chegou. Graças a Deus que Deus chegou. Eu queria te fazer uma pergunta, meus irmãos, e o tema da nossa mensagem de hoje é as escolhas da vida. Que tipo de pessoa nós queremos ser? Quando falamos da escolha da vida, Vinícius, depois aí, por favor. Vamos aproveitar o seu talento para nos ajudar aqui. Mas que tipo de pessoa, meus irmãos, nós queremos ser? Queremos fazer o bem ou o mal? E será que realmente nós estamos fazendo o bem? Estamos aos nossos olhos pensando que estamos fazendo o bem, mas na realidade estamos fazendo o mal? Queremos fazer somente a nossa vontade ou a vontade de Deus? Será que nós estamos disponíveis, meus irmãos, para renunciar às nossas vontades para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida? Como saber se eu estou capacitado para realizar a vontade de Deus? Possivelmente, todos os dias, ao nós nos levantarmos, abrirmos os nossos olhos, poderíamos pensar dessa forma, será que hoje é o dia que Deus escolheu para eu realizar algo? Será que Deus tem hoje uma missão, algo especial para a minha vida? Então, são as escolhas que nós temos. Os jovens escolhem a sua cadeira na universidade. Os atletas escolhem os seus esportes. Recentemente, nós tivemos aqui um árbitro, o índio, e ele escolheu essa profissão. Ele sentiu esse chamado e ele contou o testemunho dele aqui. Temos muitos deportistas que vêm aqui e participam, e dão os seus testemunhos e contam suas experiências. Fizeram as suas escolhas. Muitos sonham, eu quero ser um dia, eu quero ser um profissional em tal área, em determinada área, e eu quero fazer tal projeto, e eu quero ter a minha família. O Pedro acabou de mencionar que daqui a pouquinho vai chegar lá uma bênção lá na casa dele. Na realidade, a bênção já chegou. Né? Ele vai poder ver com os seus próprios olhos. Por enquanto, ele só está vendo a barriga da esposa. Mas eu fico imaginando as expectativas. O pai que sonha ter um filho, a mãe que sonha ter uma filha, ou vice-versa. Mas, na realidade, quem escolhe a criança, aproveitando o testemunho que o Pedro mencionou aqui, quem escolhe o sexo da criança é Deus. E são as escolhas que Deus estabelece. E nós precisamos estar preparados para as escolhas de Deus. Essa noite, se nós sairmos daqui convictos de que nós precisamos escolher a vontade do Senhor, eu quero te dizer que vai ser algo muito especial para a tua vida a partir de hoje. Se ao terminar a nossa reunião, você sair daqui decidido, eu preciso seguir a vontade de Deus, eu preciso cumprir a missão que Deus estabeleceu para mim, eu preciso escolher as coisas que Deus estabeleceu para a minha vida, independente da aparência, eu vou ser bem-sucedido. Você está disposto a isso? Eu queria pedir que você possa abrir a palavra de Deus aí no seu celular, sua Bíblia.
em Gênesis, no capítulo 13, e nós vamos ler alguns versículos aqui, e nós vamos ver aqui alguns exemplos de escolhas bem-sucedidas. Nossa vida é constituída por muitas escolhas e renúncias que tomamos e fazemos ao longo da jornada da nossa vida, meus irmãos. Você escolheu estar aqui hoje. Estar aqui hoje não foi um acaso. Você decidiu, você se preparou. Hoje, quando você acordou, possivelmente você mandou uma mensagem para alguém, você postou lá nas suas mídias sociais, você convidou pessoas e você decidiu, eu quero estar hoje lá no culto dos atletas. Agora vamos ler a palavra de Deus no capítulo 13, versículo 8. A minha versão aqui no celular é revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Nós temos aqui o sobrinho de Abrão, que depois passou a se chamar Abraão, e Deus cumpre um chamado na vida de Abraão, e no capítulo 12 fala justamente isso: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus fez uma escolha, estabeleceu para Abraão, até então o seu nome era Abrão, esta palavra de promessa. A ordem de Deus era: sai da tua terra e da tua parentela. Mas Abrão, quando sai, leva o seu sobrinho. E durante este percurso, acontece o que nós acabamos de ler aqui. Os pastores de Ló começaram a discutir com os pastores de Abrão, porque cada um tinha o seu interesse, tinha o seu objetivo e tinha as suas escolhas. E dentro deste processo, eles não chegaram a um acordo. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa própria família e nós falamos com o nosso filho para ele fazer algo e ele quer fazer algo diferente, e muitas vezes tomamos as decisões, e eu falo por um exemplo: quantas vezes eu questionei o meu pai na minha juventude, na minha adolescência, tomei as minhas decisões e depois tive que pagar um preço pelas decisões que eu tomei, porque não segui as orientações do meu pai. E somente depois que temos as consequências é que a gente valoriza aquilo que o pai e que a mãe falou. Por isso, tremendo, meus irmãos, dizer, a palavra de Deus, ela sempre se cumpre na nossa vida, e é tão maravilhoso quando a gente sabe que a palavra de Deus deixa essa instrução, que nós, os filhos, devemos honrar os nossos pais, e é uma escolha, nós temos o livre-arbítrio para fazer isso, e nós estamos nesta noite falando de escolhas, e eu estou vendo aqui família com filhos, graças a Deus. Ali também, imagina, não, ali não são, ali são irmãos, assim são irmãos, né? Então tá bom, que bom. Mas nós temos as nossas escolhas, meus irmãos. E dentro dessas escolhas, Ló, quando recebeu a orientação do seu tio, ele falou, olha, Abraão falou para ele, olha, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou as campinas, olhou um lugar, uma terra maravilhosa, era conhecida como o Jardim de Deus, tudo verdinho,
Fico imaginando as montanhas, uma cachoeira. Você pode imaginar isso junto comigo? E Ló olhou a aparência e escolheu. E foi para a direção que tinha escolhido. Abrão, restou para ele ir para o lado oposto. E o lado oposto era um lado montanhoso, era um lado que não era bonito, era um lado que não tinha muita atenção, era um lado que possivelmente ninguém gostava de tirar foto, de fazer selfie. Todos que passavam por aquele lugar olhavam para a terra onde estava Ló. Poxa, aqui eu posso fazer minha selfie porque eu posso postar depois. Mas Abrão ficou na montanha, teve que construir a sua tenda. Mas interessante é que quando esta separação ela acontece, se cumpre a vontade de Deus, como nós tínhamos dito, o Senhor tinha falado para ele, sai da tua terra e da tua parentela. E quando nós temos as nossas escolhas corretas, Deus nos abençoa. Eu já queria de antemão dizer para cada pessoa que aqui está, você que escolheu estar aqui hoje, eu queria te dizer que Deus escolheu estar aqui hoje com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus está aqui por causa de você. E Ele escolheu te abençoar. E Ele está esperando esta oportunidade que você possa dizer, Senhor, eu te escolho. Eu escolho receber, eu decido receber a bênção vinda de Ti. Se você toma essa decisão hoje, se você faz essa escolha hoje, eu tenho certeza que algo maravilhoso, tremendo e sobrenatural vai acontecer na tua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. E eu não vou me alongar aqui nessa palavra, mas depois que esta separação acontece, no capítulo 13 ainda, versículos 14 e 15, agora o ambiente está preparado para Deus abençoar. E olha o que está no versículo 14, do mesmo capítulo que nós lemos aqui. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. É assim que Deus faz. Quando nós estamos encaixados no centro da vontade de Deus, quando nós estamos habilitados, estamos conforme o mandato do Senhor, aí sim o Senhor vem e fala, olha, você escolheu somente esse lado, né? Agora eu falo para você, onde alcançar a tua visão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, porque todo este lugar será teu e da tua descendência, não somente hoje, para sempre. Para sempre. Eu creio que existem promessas de Deus que se cumprirão na vida da minha filha, a Letícia. O nome Letícia significa alegria plena. E eu creio que muitas promessas que Deus estabeleceu para a minha vida se cumprirão na vida dela. E eu já profetizo isso na vida dela, minha filha, em nome de Jesus. Muito do que Deus faria na minha vida não vai fazer porque vai fazer na sua. E quando fizer na sua, você vai ser surpreendida, porque você vai receber as respostas de orações que o seu pai fez. E eu creio, meus irmãos, que quando você está disposto a cumprir a vontade do Senhor, o Senhor cumpre os projetos dele na tua vida e na tua família. A palavra do Senhor, Atos 16, 31, e eu creio nessa palavra, diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O testemunho que eu tenho, que eu posso dizer para vocês muito rápido, é que meu pai, 6 meses antes dele falecer, ele recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. 6 meses antes dele partir, ele partiu com 65 anos de idade. Ele teve um lapso de memória. E nesse lapso de memória, ele saiu de casa. Minha mãe ligou desesperada
para a gente, falando, vem aqui porque o seu pai, ele perdeu a memória, ele saiu, ele está achando que está num outro lugar. E meu irmão chegou primeiro do que eu e começou a procurar nas redondezas, e quando chegou, tinha uma igreja próximo de casa, lá em Realengo. E quando meu irmão passou os olhos e olhou lá dentro da igreja, viu um senhorzinho de cabeça branca e falou: aquele é o meu pai. E ele estava lá dentro da igreja, nesse lapso de memória que perdeu. Meu irmão estava do lado de fora assistindo o culto, esperando o culto terminar. Quando o pastor fez o apelo, meu pai levantou as mãos e foi receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Porque eu cria, em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes o que os nossos olhos não enxergam no natural, Deus transforma e traz a vitória. Quem sabe, em tudo isso que nós estamos falando aqui, você esteja pensando e o Espírito de Deus está te fazendo lembrar de muitas coisas que você está precisando decidir, coisas que você está precisando tomar uma decisão. Mas não tenha medo. Deus está contigo aqui hoje. E Ele quer te capacitar. E Ele quer te orientar. E Ele quer te mostrar qual é o caminho que você deve tomar para que você alcance a sua vitória. Você crê nisso? Você crê que hoje Deus te trouxe aqui porque Ele está te atribuindo? Nós poderíamos, meus irmãos, avançar aqui em outras situações. Eu posso rapidamente mencionar a vida de José, em Gênesis no capítulo 45, versículos de 3 a 5, vou ler aqui rapidamente. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Neste momento, quando José está falando para os seus irmãos, José poderia ter escolhido a palavra chamada vingança, porque ali ele já era o segundo homem mais poderoso do Egito. Os seus irmãos estavam envergonhados diante dele. Na sua juventude, Deus deu visões a José, e os seus irmãos não entenderam, e os seus pais não entenderam, mas tudo estava dentro de um plano, dentro de uma escolha de Deus. Aparentemente José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para a terra do Egito, chegou no Egito, ficou na casa de um oficial, e José escolheu se manter na presença de Deus, porque Potifar, a esposa de Potifar, quis ter relações com ele, mas ele decidiu se permanecer firme na presença do Senhor. Ele escolheu permanecer puro. E porque ele permaneceu puro, no final o Senhor o honrou e o colocou como o segundo homem mais poderoso. E o colocou como o segundo homem mais poderoso porque eu sinto algo para dizer no meu coração, porque primeiro é Deus. Naquela situação ali era Faraó. Mas hoje, Deus quer te fazer a segunda pessoa mais importante, porque a honra Deus não divide, e a honra do primeiro lugar é de Deus. E José, ele decidiu: eu não vou me vingar, eu não vou me vingar, eu escolho abençoar, eu escolho dar para vocês o melhor de mim, eu escolho não devolver mal com mal, mas combater o mal com o bem. Aleluia! Combater o mal com o bem. Quem sabe nas perseguições e nas lutas, eu creio que o Espírito de Deus está falando para vidas aqui. Você até pensou em fazer declarações, seu pensamento até veio em amaldiçoar uma pessoa, mas não faça isso.
use da empatia. Você é o templo do Espírito Santo, não permita fazer isso. Saiba que de dentro de você existe uma morada do Espírito Santo e Deus escolheu te abençoar. E eu falo isso sentindo a presença de Deus aqui. Eu creio que o Espírito de Deus está falando com vidas aqui àquela hora. Temos escolhas, meus irmãos. Escolha abençoar. Escolha servir. Hoje o Senhor estabeleceu, nós tínhamos um plano, foi anunciado. Ela era para estar aqui, a Juliana, mas Deus escolheu outro plano. Deus estabeleceu outro caminho. Eu quero deixar isso registrado para a Juliana. Fica tranquila, minha irmã. O seu dia de ministrar a palavra vai chegar. E quando chegar o seu dia, Deus vai te usar poderosamente. Em nome de Jesus. Como Deus está querendo te usar também. E eu já queria te convidar a você ficar de pé em nome de Jesus agora. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos. Em nome de Jesus. Deus está te chamando para fazer escolhas. Aleluia. Feche os teus olhos. Deixe o Espírito de Deus falar o teu coração aí agora. Josué estava no final da sua missão. Ele junta o povo e ele quer dar as suas últimas recomendações. E quando ele junta o povo, suas recomendações estão registradas no capítulo 24, no versículo 15 do livro de Josué. É somente um versículo e eu gostaria de ler para você. Enquanto você está em oração, e eu creio que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Josué falou para o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Você pode repetir isso comigo? Repita-se comigo. Longe de nós. Vamos falar com fé? Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Senhor, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas. O Teu Espírito Santo está neste lugar. E o Senhor escolheu este dia para falar aos nossos corações. E nós Te louvamos, meu Deus, pela Tua maravilhosa graça, que nos deu o livre arbítrio para nós escolhermos entre fazermos o bem ou fazermos o mal. Termos as nossas próprias escolhas, Senhor. Mas, meu Deus, agora em nome de Jesus, eu Te peço por aqueles, Senhor, que estão simplesmente olhando para as aparências naturais. Estão olhando os jardins da vida natural. Senhor, mas nós não queremos dar os nossos olhos para estas coisas. Nós queremos enxergar para o centro da Tua vontade. Nós queremos que os nossos olhares estejam focados no alvo que é Jesus Cristo. Nós queremos olhar, meu Deus, aquilo que aparentemente pode ser difícil, mas se o Senhor estabeleceu para a nossa vida, nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a resposta. Quem sabe, Senhor, agora está sendo um momento em que algumas dessas pessoas que aqui estão conosco estão fazendo esta oração pela primeira vez. E se existe alguém aqui hoje, meu Deus, que está prestes a tomar essa decisão: eu quero servir ao Senhor, eu escolho o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, esta vida. Em nome de Jesus, Pai, muda a história desta vida, Senhor. Traz, Senhor, a surpresa vinda do alto.
Porque a tua palavra de Deus, a tua palavra diz, Senhor, em Efésios 3:20, infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É aquilo que o Senhor quer fazer. Pai de amor, em nome de Jesus, toca nas vidas, toca nos corações, abençoa, meu Deus, a todos, em nome de Jesus. Aleluia.